gente, dando continuidade à aula de identificação de ânions, hoje nós vamos trabalhar com as reações características envolvendo cloreto, brometo e iodeto e sua separação. Certo? Quando a gente trabalha com esses ânions, a gente pode escolher trabalhar com sais de sódio ou de potássio, tá certo? Não importa, o que importa é o ânion que nós vamos trabalhar. As primeiras reações que nós vamos fazer é uma reação comparativa, utilizando o sólido de cada um desses ânions e sua reação com ácido sulfúrico concentrado. A ideia é o quê? A gente observar a eliminação do gás, no caso do ácido clorídrico, no caso do cloreto, do bromo, quando a gente trabalhar com o brometo, e do iodo quando a gente trabalhar com o iodeto, certo? Primeiramente nós vamos o quê? Colocar o sólido em cada um dos tubos de ensaio. Então, primeiramente vamos colocar o cloreto de sódio, no segundo tubo nós vamos colocar um pouquinho de brometo. E no terceiro, iodeto. Bom, gente, no primeiro tubo, que envolve o cloreto, nós vamos ter a eliminação de quem? Do ácido clorídrico. Mas o ácido clorídrico é o quê? Incolor. Como que nós vamos identificar a presença desse ácido clorídrico? Através do quê? Do papel de tornassol. Então, nós vamos umedecer o papel de tornassol. Certo? Verificamos que ele está azul. Tá certo? Como nós vamos eliminar o gás, nós vamos utilizar o quê? Agora a capela ligada, tá certo, gente? Adicionando o ácido sulfúrico concentrado, nós vamos ter a eliminação do ácido clorídrico. E com isso a gente tem o quê? A mudança de coloração do azul para o vermelho. No caso do bromo, a gente consegue observar a eliminação do gás pela tonalidade da cor do gás bromo, que é um castanho avermelhado. E, por último, o do gás iodo. Que tem uma tonalidade violeta escuro. Outra reação característica envolvendo os íons cloreto, brometo e iodeto é a reação com íons prata. Como é possível identificar o cloreto, brometo e iodeto? Utilizando a formação do seu precipitado. Então, nós vamos ter o quê? A formação do cloreto de prata, do brometo de prata e do iodeto de prata. Mas como isso é possível? A gente vai verificar o quê? Que cada um desses precipitados, eles possuem coloração diferente. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar em cada um desses tubos de ensaio 5 gotas de cloreto, de brometo e iodeto e adicionar o nitrato de prata para verificar a formação do precipitado. Então, no primeiro tubo temos o cloreto, no segundo a gente coloca o brometo,
no terceiro, iodeto. Em cada um deles, nós vamos adicionar nitrato de prata. No primeiro, nós estamos observando a formação do cloreto de prata, que é um precipitado branco. No segundo, nós vamos adicionar e verificamos a formação do precipitado de brometo de prata, que tem uma tonalidade de amarelo claro. E por último, vamos adicionar nitrato de prata no tubo contendo o iodeto. E verificamos a formação do iodeto de prata, que tem uma tonalidade, um amarelo mais escuro que o brometo de prata. Em uma separação, esse tipo de identificação é característica de cada um desses ânions. Mas quando a gente tem a mistura dos três e adicionarmos o nitrato de prata, a gente não consegue diferenciar. Para isso, nós futuramente, hoje, nós iremos fazer a separação e fazer as reações individuais, características de cada ânion, para a gente identificar, tá certo? Bom, agora, gente, a gente vai fazer o quê? A dissolução em meio de ácido nítrico do precipitado. Mas, vocês podem observar que o precipitado está um pouco solúvel na solução. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos centrifugar para compactar esse precipitado e retirar o sobrenadante e verificar a dissolução desse precipitado em ácido nítrico. Gente, não sei se vocês lembram de como utilizar uma centrífuga. Lembrem, a gente tem que trabalhar o quê? Com 2 tubos sempre ou múltiplos de 2, certo? Com o mesmo volume, em posições opostas. Então, vamos lá. Como a gente está trabalhando com 3, eu preenchi um com equivalente em água, no mesmo volume dos precipitados e da solução que a gente está trabalhando. Então, eu vou colocar um de água, tá certo? E um do meu precipitado. Em lados opostos. E vou ligar a centrífuga, vou deixar um determinado tempo. Bom, gente, a gente já utilizou a centrífuga o suficiente, eu acho que já está compactado, então vamos desligar a centrífuga e verificar a formação do precipitado compactado. O que nós vamos fazer a partir daqui? Nós vamos tirar os tubos com a identificação do brometo, iodeto e cloreto e depois nós vamos retirar o sobrenadante dessa solução e verificar a dissolução em meio de ácido nítrico diluído. Então, nós temos o iodeto de prata, que é de coloração amarelada. Nós temos aqui o brometo de prata. E aqui nós temos o cloreto de prata precipitado. Agora nós vamos retirar o sobrenadante dessas 3 soluções para verificar a dissolução em meio de ácido nítrico. Gente, após a compactação do precipitado, agora nós vamos o quê? Retirar o sobrenadante e verificar a dissolução em meio de ácido nítrico diluído. Para isso, vamos tirar o sobrenadante da solução o máximo possível. Esse sobrenadante, gente, pode ser descartado. Retirando o sobrenadante, nós temos a presença apenas do
precipitado, nesse caso de cloreto de prata. Fazer o mesmo com o de brometo. Temos só o precipitado de brometo de prata. E por fim, vamos retirar o sobrenadante. Temos agora o precipitado somente de iodeto de prata. Sobrando apenas o precipitado, agora nós vamos adicionar o ácido nítrico diluído em cada um desses tubos. Verificamos que nada acontece nesse primeiro tubo de ensaio, onde a gente tem o quê? O cloreto de prata. O que isso nos indica? Indica que o nosso precipitado é insolúvel em ácido nítrico diluído. Agitando o tubo onde temos o brometo de prata, o que acontece? Continua sem acontecer nada. Então podemos chegar à mesma conclusão que o cloreto de prata, que ele também é insolúvel em ácido nítrico diluído. E por fim, agitando, temos que o iodeto de prata é insolúvel em ácido nítrico. Gente, após a gente verificar a dissolução do precipitado em ácido nítrico diluído e concluir que não houve dissolução, que esses precipitados são insolúveis, nós vamos agora retirar essa solução de novo sobrenadante e verificar se esse precipitado é dissolúvel em hidróxido de amônio. Lembrem-se, gente, hidróxido de amônio a gente tem que trabalhar com a capela ligada. Antes disso, nós vamos tirar primeiro o sobrenadante e depois a gente liga a capela, ok? Sobrenadantes removidos, agora vamos usar hidróxido de amônio. Gente, vocês podem observar com a adição de hidróxido de amônio, o precipitado começa a ser solúvel. Por quê? Porque a gente agora está formando um complexo de amim com prata, tá certo? Então, ou seja, a gente está deslocando o equilíbrio, não mais temos a formação do precipitado, e sim agora de um complexo de amônia com prata. Vamos fazer o mesmo com
precipitado envolvendo brometo. E podemos observar também, nesse caso, que a gente está tendo o quê? A solubilização do precipitado na presença de hidróxido de amônio. E agora nós vamos adicionar no último tubo, onde a gente tem o iodeto de prata, vamos adicionar o hidróxido de amônio. E verificamos que nada aconteceu, ou seja, a quantidade de hidróxido de amônio, ou seja, de amônia disponível para deslocar o equilíbrio do iodeto de prata para formar o complexo com a amônia, ou seja, o complexo de prata com amônia, não foi suficiente. Então, ou seja, a gente pode identificar um precipitado de iodeto de prata com hidróxido de amônia pela não dissolução desse precipitado. Gente, agora a gente acabou de verificar a solubilidade dos precipitados em hidróxido de amônio. E agora nós vamos verificar a solubilidade em carbonato de amônio. Na verdade, nós temos o quê? Uma disponibilidade de amônia muito menor do que quando a gente trabalhou com hidróxido de amônio. Então, nós vamos verificar se essa quantidade é suficiente para o quê? Para solubilizar o precipitado, ou seja, quebrar esse precipitado de brometo de prata, cloreto de prata e iodeto de prata. Nós verificamos que o hidróxido de amônio não foi suficiente para o quê? Para solubilizar o iodeto de prata. Provavelmente é o que nós vamos verificar quando a gente trabalhar com carbonato de amônio. E vamos verificar o quê? A solubilidade do cloreto de prata e também do brometo de prata. Então, nós temos aqui os três precipitados já compactados e nós vamos o quê? Adicionar o carbonato de amônio. Com a adição do carbonato de amônio, verificamos que o cloreto de prata solubilizou na presença de carbonato de amônio. Podemos verificar que, tanto na presença de hidróxido de amônio e carbonato de amônio, o cloreto de prata ele é solúvel. Vamos verificar agora o precipitado de brometo de prata na presença de carbonato de amônio. O que aconteceu nesse tubo de ensaio, gente? Nós estamos vendo que, na presença do carbonato de amônio, o brometo de prata não é solúvel.
diferentemente do que o experimento anterior, que ele, na presença de hidróxido de amônio, ele era solúvel. Então significa que o quê? O cloreto de prata ele é solúvel tanto em hidróxido de amônio quanto carbonato de amônio. E o brometo de prata, ele é só solúvel em hidróxido de amônio e não em carbonato de amônio. Nós agora vamos para o iodeto de prata. O que aconteceu? Verificamos também que, na presença de carbonato de amônio, o precipitado de iodeto de prata é insolúvel. Então, ou seja, o iodeto de prata é insolúvel tanto em hidróxido de amônio quanto em carbonato de amônio. E o cloreto de prata ele é solúvel em ambos as soluções de hidróxido de amônio e carbonato de amônio. E o brometo de prata é solúvel apenas em hidróxido de amônio e não em carbonato de amônio. Gente, duas reações características envolvendo os íons brometo e iodeto é a reação com a água de cloro, ou seja, o hipoclorito também que a gente utiliza, de sódio. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a reação do brometo, do iodeto, com a água de cloro, que é o hipoclorito de sódio, em meio ácido, e nós vamos o quê? Fazer a extração utilizando um solvente orgânico, que é o tetacloreto de carbono. Então, primeiramente, eu vou adicionar os ânions de interesse, que são o quê? O brometo e o iodeto. Vou adicionar o ácido sulfúrico, porque essa reação deve acontecer em meio ácido. Adicionar o tetacloreto de carbono. E vamos adicionar a água de cloro. No caso do brometo, a gente está o quê? Reagindo a água de cloro com brometo, formando o quê? O bromo, que vai ser extraído para a fase orgânica, ficando numa tonalidade alaranjada. Faremos o mesmo aonde temos o iodeto. Lembra, gente, a primeira reação que nós fizemos, a gente o quê? Gerou iodo, que era um gás violeta. Então aqui nós vamos ter o quê? A extração do iodo para o solvente orgânico, que vai ficar na coloração violeta. A última reação que nós vamos fazer hoje é a identificação do íon iodeto com uma solução de cobre. Nós vamos verificar que forma o quê? Um precipitado de iodeto de cobre, tá certo? E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar o tiosulfato de sódio para quê? Para eliminar o iodo e ficaremos o quê? Com somente o iodeto de prata e não com excesso de iodo, tá certo?
Primeiramente, nós colocamos iodeto de sódio ou potássio. Depois adicionamos uma solução de cobre. No caso aqui é cloreto de cobre, pode ser também sulfato de cobre. E verificamos a formação de um precipitado marrom. Mas o precipitado de iodeto de cobre é branco. Por que está marrom? Porque nós temos o quê? A presença de iodo formado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos eliminar esse iodo com o quê? Com o tiosulfato de sódio, que vai reagir com esse iodo. E agora temos o quê? Simplesmente o precipitado de iodeto de cobre sem a presença de iodo, porque foi eliminado na reação com o tiosulfato. Gente, todas essas reações individuais que nós vimos até agora, para identificar cloreto, brometo e iodeto, vai servir agora para a gente trabalhar quando a gente for fazer a separação. O que é a separação? A gente mistura esses três ânions e vai tentar separá-los e identificá-los. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos fazer uma mistura desses ânions, adicionando a mesma quantidade de cloreto, brometo e iodeto, mas 3 gotas de cada um é suficiente. Adicionamos cloreto. Brometo. E iodeto. Agora nós vamos adicionar o ácido nítrico, tá certo? E vamos inicialmente adicionar quem? O nitrato de prata. O que vai acontecer com isso aqui, quando a gente adicionar o nitrato de prata? Vai formar os 3 precipitados, do cloreto de prata, do brometo de prata e do iodeto de prata. Claro que a coloração mais intensa é do iodeto de prata, então nós estamos verificando a coloração amarela. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos o quê? Centrifugar e verificar no sobrenadante novamente se tem o quê? Ainda os ânions, cloreto, brometo e iodeto para serem precipitados. Gente, não se esqueçam de colocar 2 tubos na centrífuga. E não apenas 2 tubos, na verdade vocês têm que colocar o quê? Em posições opostas e a mesma quantidade em volume. Então, nós temos aqui o nosso tubo e um tubo com água num volume equivalente. Deixaremos um tempo na centrífuga para quê? Para a gente compactar a formação desses precipitados e verificar no sobrenadante a presença ainda de cloreto, brometo e iodeto. Gente, agora vamos retirar o tubo com água, né? E o tubo de nosso interesse, que é o precipitado compactado. O que nós vamos fazer agora? Verificar se nessa solução ainda a gente tem o quê? Cloreto, brometo e iodeto. Como? Adicionando o quê? Solução de nitrato de prata. Bom, gente, vamos testar a presença desses ânions com nitrato de prata. O que vai acontecer na solução? Se houver esses ânions, a gente vai verificar a formação do precipitado. O que aconteceu, gente?
formou precipitado ainda. Então, significa que o quê? Eu ainda tenho um pouco desses ânions lá. Bom, vamos precipitar novamente, vamos centrifugar novamente e verificar novamente nesse sobrenadante se a gente tem ainda os ânions a serem precipitados. Bom, gente, vamos verificar novamente se ainda a gente tem material para ser precipitado, que é o cloreto, brometo e iodeto. Novamente, adicionamos um pouquinho mais de solução de prata. O que vocês puderam observar? Que não houve mais formação de precipitado. Então, significa que a gente conseguiu o quê? Precipitar todo o cloreto, brometo e iodeto. E agora, o que nós vamos fazer? Todos estão precipitados. Tá certo? E agora a gente precisa o quê? Lembra que a gente fez as identificações, as reações individuais, pensando na solubilização do precipitado? Então, nós vamos utilizar essas reações individuais agora. Então, o que a gente tem? A gente pode trabalhar com o que agora? Quem solubiliza e os outros não solubilizam? Lembra? O cloreto de prata solubiliza em quê? Em carbonato de amônio, enquanto que o brometo e o iodeto de prata não solubiliza. Então, vamos o quê? Retirar o sobrenadante e fazer a solubilização desse precipitado. Vamos remover o sobrenadante para quê? Para a gente solubilizar o precipitado em meio de carbonato de amônio. Aqui apenas o precipitado. Que precipitado é esse? O precipitado de cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata. E agora nós vamos o quê? Adicionar carbonato de amônio. Vamos agitar. E o que a gente espera que aconteça, gente? Lembra das reações individuais? Nós temos o quê? Que o cloreto de prata, ele é o único solúvel em carbonato de amônio. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o quê? Um sólido, que é formado pelo brometo de prata e iodeto de prata. E na solução líquida a gente tem o quê? A solubilização do cloreto de prata. Tá certo? Novamente nós vamos centrifugar para o quê? Porque nós vamos precisar desse sobrenadante para identificar a ação do cloreto. E vamos continuar trabalhando com o precipitado. Bom, gente, após a retirada do precipitado e da solução da centrífuga, nós vamos fazer o quê? Lembra, como eu falei, vamos separar o sobrenadante do precipitado. A primeira identificação que nós vamos fazer é dos íons cloreto, ou seja, a gente já conseguiu separar do trio cloreto, brometo e iodeto o cloreto. Então, nós temos aqui o precipitado resultante, que é
o iodeto de prata e o brometo de prata. E o sobrenadante, a solução sobrenadante, que a gente espera que seja o quê? A solução de cloreto, tá certo? Então, como que nós vamos identificar o cloreto? Adicionando nitrato de prata. Significa o quê, gente? Que houve formação de um precipitado. Significa que a gente pode concluir que o quê? Nessa sobrenadante a gente tinha a presença do quê? De cloreto. Brometo e iodeto? Não, porque tanto o brometo de prata quanto o iodeto de prata não são solúveis em carbonato de amônio, que é o que nós fizemos agora. Tá certo? Bom, identificamos o cloreto, mas falta agora separar o quem? O brometo e o iodeto. Como que nós vamos fazer? Lembra das nossas reações individuais? Onde nós verificamos a solubilidade do precipitado em hidróxido de amônio? Quem que solubilizava em hidróxido de amônio? O brometo de prata, tá certo? Então nós vamos o quê? Verificar agora o quê? A solubilização do brometo de prata e não a solubilização do iodeto de prata. Então nós vamos o quê? Adicionar o hidróxido de amônio. Lembrem, né, gente? A gente está trabalhando com amônio, então novamente precisamos trabalhar com a capela baixada. Agitamos um pouquinho de modo que o quê? O que a gente espera que aconteça aqui? A dissolução do precipitado de brometo. Novamente teremos que centrifugar para o quê? Para compactar esse precipitado, de modo a gente fazer o quê? A separação do sobrenadante e precipitado. Bom, gente, agora a gente retirou da centrífuga o quê? A última parte da nossa separação, que é o quê? O sobrenadante contendo, que a gente espera, íons brometo, e o precipitado contendo somente o quê? Iodeto de prata. Então nós temos aqui, eu fiz já a separação, então nós temos aqui o precipitado amarelo. Se vocês forem pensar bem, é característico do nosso iodeto de prata, tá certo? E nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos quando nós adicionamos prata na solução para identificar cloreto. Nós vamos também tentar identificar o quê? Agora o brometo. Gente, como vocês podem ver, após a adição do nitrato de prata, nós estamos vendo o quê? A formação de um precipitado de amarelo claro, que é característico do brometo de prata. Então, gente, conseguimos o quê? Separar os 3 ânions e identificá-lo, que é o mais importante, tá certo? Então, nós temos nesse frasco brometo, nós temos o precipitado de iodeto de prata, e o cloreto de prata que a gente identificou há pouco tempo atrás.